Meu nome é Roseli Coelho, eu sou professora de Teoria Política da Fundação Escola de Sociologia e Política, sou socióloga e sou doutora em Filosofia Política pela USP. Eu sou Helena Ache, professora de língua das escolas da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Minha formação original é em letras. Eu sou mestre e doutora na área de educação, com temas que trabalham efetivamente com a questão do ensino de língua e de literatura. Nós estamos aqui hoje para falar de um projeto que nós bolamos há pouco tempo e vamos colocar em prática já nesse segundo semestre de 2009, que a gente está chamando os 10 livros essenciais para compreender o Brasil. E os 10 livros de literatura, né? O que tem de interessante, de específico nesse projeto é exatamente porque é literatura. Nós todos sabemos que há dezenas de livros de história, de sociologia, de ciência política que analisam o Brasil, que falam sobre o Brasil. Mas a nossa convicção é que não é possível captar o que é o Brasil, o que é o brasileiro, qual é a essência dessa realidade brasileira atual, sem a ajuda da literatura. Isso é essencial, por isso essa conversa nossa aqui hoje. Então, nessa mesma linha, o que se precisa complementar, o que é preciso lembrar, é que a literatura oferece experiências, oferece práticas impossíveis de serem vividas de outra maneira que não seja especialmente pelo escrito, por aquilo que o texto traz. E é o texto literário, o texto de ficção, o texto elaborado, o texto de qualidade. Uma qualidade que há outros de qualidade semelhante ou de grande importância, mas nós não poderíamos contemplar todos, então nós pensamos em pelo menos 10 que seriam significativos para os cursos que a gente tem aqui e para o público externo que quiser participar. A nossa lista é uma escolha, né? Eventualmente outros livros poderiam estar aí, mas nós, obedecendo mais ou menos uma ordem cronológica e levando em consideração principalmente isso, os aspectos essenciais da realidade brasileira, nós começamos com um livro de 1850 mais ou menos, que é Memórias de um Sargento de Milícia, depois um livro... Então, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, depois Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Como vocês veem, tem uma preferência por memórias, porque vai aparecer uma outra Memórias aí na frente. Já entrando na fase realista, pensamos um pouquinho no Cortiço, do Luiz Azevedo. Passando para o século XX, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Ainda sobre esse período de passagem de século, ainda não no modernismo mesmo, Os Sertões de Euclides da Cunha, sem o qual pouco se pode falar do Brasil. Entrando no chamado período, ou na modernidade brasileira, as duas referências importantes, Mário Oswald de Andrade, um com Macunaíma, outro com Memórias Sentimentais de João Miramar. Aproximando nossos temas e já terminando a nossa lista, São Bernardo, do Graciliano Ramos, Fogo Morto, do Zé Lins do Rego, e para fechar bem atual, de modo bastante atual, com uma questão urbana presente, palpitante, o Cidade de Deus, do Paulo Lins. Isso. O que nos orientou na escolha dessa lista é que há aspectos na sociedade brasileira que estão presentes hoje, claro, na sociedade brasileira, e que a gente entende podem ser melhor compreendidos nessa criação artística presente nesses livros, que constitui esses livros. A questão do racismo, a questão da tensão nas relações de trabalho, a questão o aspecto do racismo e nos seus desdobramentos na desigualdade social, tudo isso são o compadrio, o favor, as relações de favor, são aspectos da realidade brasileira que podem ser melhor compreendidos se a pessoa se der ao prazer de passar por essa lista dessa literatura brasileira que faz o Brasil. Nós não seríamos quem nós somos se nós não tivéssemos também produzido, criado essa literatura. A realidade brasileira deste século e dos anteriores criou essa lista, essa literatura, e essa literatura também nos criou.
Então, a forma como nós estamos querendo organizar isso é uma apresentação quinzenal, aos sábados, normalmente aos sábados, preferencialmente à tarde, se for possível. Se não for possível, a gente lança a mão aí de alguns dias de semana, algumas noites, que a gente possa fazer isso. E a ideia é trazer especialistas, bons leitores, especificamente dessas obras, para estimular os futuros leitores, ou os interessados em realizar essa leitura, ou aqueles que já leram, para aproveitar melhor a leitura já feita. É um convite encantador, né? Você revisitar quem já leu, ou quem não leu, ler pela primeira vez e discutir com alguém que entende, mas mais do que entende, alguém que é apaixonado, né, por uma dessas, ou por todas essas obras da nossa lista. Fica aqui o nosso convite.